E aí, nono ano, lindo, maravilhoso, saudade dessa turma. Gente, nós vamos encerrar hoje o nosso livro, tá? Ainda falando de teatro, mas eu selecionei o conteúdo bem específico ali do mais interessante, vamos dizer assim, do último módulo, do 8. Então, com esse conteúdo da aula de hoje, a gente encerra esse livro e vamos partir para um novo conteúdo a partir da próxima aula, certo? Então, falando sobre teatro ainda, eu selecionei dois assuntos aqui que eu considero mais importante, que faz parte do livro ali de vocês, só que ele estava muito resumido. Pouquinha coisa sobre esse conteúdo e eu acho interessante a gente ampliar um pouquinho, tá certo? Vou falar aqui sobre a comédia dell'arte, que é um estilo teatral que pertenceu ao período do Renascimento, na Itália, século XVI, e vou falar também de William Shakespeare, que é aquele grande dramaturgo também do período do Renascimento. E aí vamos finalizar o conteúdo sobre teatro, tá certo? Então vamos lá, comédia dell'arte. O que foi a comédia dell'arte? O que é isso? Bom, mas pelo próprio nome a gente já tem uma ideia do que ela representava. Estamos falando de teatro, estamos falando de comédia. Fato. Agora, período Itália, século XVI. Foi lá que ela surgiu. A equipe do teatro chamado Comédia dell'arte é como se fosse hoje os teatros itinerantes, como se fosse hoje também o circo. O circo, ele viaja de uma cidade para outra, sempre com seu equipamento, hoje ônibus, trailer, enfim, nessa época não existia. Então essa equipe de teatro, ela também viajava de uma cidade para outra, de um estado para outro, para poder fazer o quê? Apresentações teatrais em praças, em lugares públicos. Elas iam com a sua carroça, charrete, viajando toda a equipe de teatro e ali elas montavam, improvisando nas suas carroças, o palco onde apresentariam as suas comédias teatrais. Então a comédia dell'arte, ela tem por característica isso, o teatro que viaja, o teatro que vai ao público. Ele não ocorre então em um único local, não tem hora marcada, não. Ele sempre vai viajar, ele vai ao encontro do público, das pessoas e sempre apresenta de maneira gratuita. Quem tiver com interesse ali de contribuir de alguma forma financeira, alguma moeda, alguma coisinha, contribui. Mas o objetivo deles era esse, era ir ao encontro ao público, levar a alegria da comédia ao público. E o interessante é que uma das características também que marca muito a comédia dell'arte é que os personagens, eles eram fixos. Os atores, eles eram fixos a cada personagem. Exemplo, vamos ver aqui o Pierrot. O personagem que se chamava Pierrot, ele sempre vai ser o Pierrot em toda a carreira de arte, de interpretação teatral. Enquanto ele estiver com aquela equipe da comédia dell'arte viajando para poder fazer as apresentações, ele sempre vai ser o Pierrot. A Colombina sempre vai ser a Colombina. O Arlequim sempre vai ser o Arlequim. E isso gerava a intimidade, o conhecimento ali entre personagem e ator. Então isso fazia com que muitas vezes eles tivessem que fazer a técnica do improviso. Por que isso? Porque o objetivo daquela apresentação era a comédia, era fazer o povo se divertir, as pessoas, o público rir. Então quando eles ali no decorrer da apresentação percebessem que o público não estava compreendendo, não estava se divertindo, um simples olhar para o outro ator e eles mudavam completamente aquela apresentação. Então era um improviso, sempre, mas lógico, sem fugir ali da drama que estava sendo apresentada. Bom, pessoal, então isso é a comédia dell'arte. Então é uma forma teatral, Renascimento, século XVI, Itália. Agora vamos conhecer um pouco das características e um pouco dos personagens. Bom, então comédia dell'arte, expliquei para vocês uma forma teatral
que tinha o objetivo de levar alegria ao público, o roteiro e o improviso. Essa questão do improviso, já que o objetivo era levar alegria ao público e a familiaridade entre os personagens e atores era tão grande que possibilitava essa questão do improviso sem que o público jamais percebesse que estavam ali mudando o teatro, improvisando para poder apresentar. Atores e personagens, essa questão do ator sempre interpretar o mesmo personagem por toda a sua carreira artística. As intrigas amorosas, a trama da comédia dell'arte sempre girava ali em torno de um triângulo amoroso. Sabe aquela história? Fulano que ama Beltrano, que não ama ninguém. Então é sempre um amando o outro, que ama um outro, que ama mais um outro e que não ama ninguém. Então sempre girava em torno dessas intrigas envolvendo três principais personagens: o Pierrot, o Arlequim e a Colombina. Pierrot, que amava a Colombina, que amava a Arlequim, que não amava ninguém. É essa a história que gira em torno da comédia dell'arte. Então vou resumir para vocês quais são os principais personagens sem adentrar muito em questão das características de cada personagem. Havia o Pantaleão, que era o senhor absoluto de tudo, o dono da razão e de todas as regras. O doutor, arrogante e imponente, mas que também falava muitas bobagens. O capitão, com a sua autoridade militar, também arrogante e contador de muitas vantagens. Brighella era falso, ele bajulava as pessoas sempre por interesse, querendo sempre ser o bonzinho, que bajulava as pessoas importantes, sempre querendo conseguir alguma coisa. Esse era o Brighella. O Polichinela era um personagem corcunda, que usava uma blusa flutuante, muito grande, bem desproporcional, ou seja, ele era um pouquinho engraçado. O Arlequim, ele era considerado um palhacinho, ele era sonso, esconde-se embaixo de uma ingenuidade, ele era humilde, simples, sempre vítima das pessoas, as pessoas sempre aproveitavam muito dele, ele era da alma pura e sempre muito bondoso. Esse era o Arlequim. O Pierrot era aquele verdadeiro apaixonado, aquele que sempre amava as pessoas, ele era um amoroso e era um eterno apaixonado pela Colombina. E quem era a Colombina? A Colombina era outra romântica, que possuía os movimentos suaves e amplos, ela era uma bailarina. Então esses são os personagens, então sendo esses três os mais importantes: o Pierrot, a Colombina e o Arlequim. Aqui a imagem do Pierrot, aqui a Colombina e o Arlequim. Então esses personagens, eles sempre possuíam essas mesmas características emocionais e também estéticas em relação ao figurino, à roupa, sempre dessa mesma forma: Pierrot, Colombina e Arlequim. Aqui o Polichinela, que são outros personagens sempre presentes, mas que nunca foram tão marcantes. Aqui a comédia dell'arte no desfile da Vila Isabel, no carnaval. Sempre ali todos os personagens fazendo a sua dramaticidade. E agora vamos para um grande destaque do teatro, que não podemos deixar de falar do nosso grande William Shakespeare, um dos maiores dramaturgos que já existiu. Vamos falar aqui um pouco da sua origem, de como ele começou, de uma forma assim muito resumida. Vou colocar aqui para vocês a origem de Shakespeare, onde ele nasceu, onde ele começou a trabalhar, qual teatro e quais as suas principais peças teatrais. Então ele nasceu na cidade de Stratford. Ele nasceu também aqui por volta do século XV, sobreviveu ali em século XV e XVI. Seus pais
também pertenciam a uma classe muito humilde, muito simples. Shakespeare não nasceu rico, ele nasceu de uma família muito humilde e foi conquistando o seu espaço com o seu trabalho. Ele teve 3 filhos chamados Judith, Hamlet e Susana. Ele começou a trabalhar em um teatro chamado Globe Theatre, na Inglaterra. E ali ele não começou como escritor, ele começou como funcionário de vigiar as carruagens, mas ele foi se interessando tanto pelas peças teatrais, pelas apresentações, que ele foi crescendo, se interessando em como que se fazia e escrevia uma peça teatral, conversando com pessoas ali importantes da época, e de cocheiro que vigiavam as carruagens, ele foi passando para o interior do teatro, a chegar ao momento em que escreveu uma peça teatral e teve a oportunidade de sua peça ser apresentada nesse teatro, no Globe Theatre, e ali ele ganhou o seu maior reconhecimento como dramaturgo. Então vamos ver aqui a imagem do Globe Theatre, que existe até os dias de hoje. Não funciona mais como teatro, não existe mais apresentações teatrais ali, mas é aberta à visitação do público como um grande local que marcou a carreira de William Shakespeare. Vamos aqui conhecer um pouco em relação às obras, às peças de Shakespeare. Tá? Vou resumir aqui para vocês. Então, os eruditos dividiram a carreira de Shakespeare em 4 períodos. A primeira, onde ele compôs mais comédias. Depois, a segunda, onde ele compôs mais tragédias, entre elas Romeu e Julieta e Júlio César. A terceira fase, que foi um período mais sombrio, de tragédias também, onde ele compôs Hamlet, Rei Lear e Macbeth. E a fase final, próxima à morte de Shakespeare, onde ele compôs tragicomédias e romance. Então a fase mais importante é a de 1595, o século XVI, onde ele compôs uma das suas principais peças, que foi Romeu e Julieta, que tem como característica de gênero tragédia. Então Shakespeare ele foi marcado pelas tragédias, tanto de Hamlet, Rei Lear, Macbeth, sempre com contexto de gênero trágico, onde o herói ou a heroína acaba morrendo no final, como foi o caso de Romeu e Julieta. Então aqui temos algumas partes, algumas imagens da encenação da peça teatral de Julieta. Vamos ver aqui Hamlet, que tem a famosa frase, a expressão ser ou não ser, eis a questão. Macbeth. E é isso, pessoal. Então o importante aqui é vocês conhecerem essas 2 formas teatrais, a comédia dell'arte, que marcou o século XVI na Europa, Itália principalmente, e depois William Shakespeare na Inglaterra, onde ele marcou toda a fase teatral da época, marcada pelas suas tragédias, entre elas a principal, Romeu e Julieta. Certo? Espero que tenha ficado aqui claras as explicações, que vocês tenham compreendido, tenham gostado, e com isso, com a aula de hoje, a gente encerra o módulo 8. Na próxima aula, vamos vir com um outro conteúdo, um outro assunto. Tá certo? Um beijo bem grande para vocês, fiquem com Deus e continuem a se cuidar, pessoal. Até mais!